E aí, pessoal? Sejam bem-vindos de volta ao Relações Internacionais em Minutos. O podcast que te coloca por dentro do complexo mundo da geopolítica. Sem te dar dor de cabeça, é claro. É isso aí. Eu sou o Pedro. E eu sou a Gabi. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça. Mergulhar fundo. Mergulhar a fundo. Numa polêmica Uma treta que envolve Brasil e EUA no tabuleiro do comércio internacional. Pois é. A gente vai falar sobre aquela declaração do ex-presidente Trump. Que deixou muita gente de cabelo em pé. Exatamente! Quando ele acusou o Brasil de impor tarifas injustas sobre produtos americanos. Lembra daquela época em que o Trump ameaçava taxar o aço canadense? Pois é. Essa frase dele sobre o Brasil acendeu um alerta, né? Para possíveis sanções e tarifas. E a gente sabe que, quando se trata de defender os interesses americanos, o Trump não era de fazer joguinho de cintura. Não mesmo? Ele ia com tudo. Ia com tudo pra cima. E essa tensão toda pode respingar em setores-chave para o Brasil. Tipo... Aço, alumínio. E até mesmo o nosso poderoso agronegócio. O nosso gigante do agronegócio. Coloca comida na mesa do mundo inteiro, né? Verdade? Soja, milho, suco de laranja, carnes. Carnes. A lista é enorme. É gigante. E perder espaço no mercado global pode ser um problemão, né? Eu imagino só, você é um produtor brasileiro de soja. Batalhando para conquistar mercado lá fora. Aí, de repente... Os produtos ficam menos competitivos por causa de tarifas americanas. E aí abre espaço para outros países, né? Com certeza. E recuperar esse terreno perdido. É uma batalha, né? É, uma batalha árdua. Uma batalha bem difícil. E essa instabilidade gerada por medidas protecionistas, como as que o Trump sinalizava, vai na contramão do que os liberais defendem. É. Os liberais não gostam disso. Não, porque para eles a estabilidade nas regras do comércio internacional e a força de instituições como a OMC são a base para um sistema global equilibrado. Um sistema que funcione direitinho. Nessas coisas. Nessas regras. Sem essas regras fica tudo meio bagunçado. Fica complicado. Mas com essa postura de vamos mudar as regras do jogo que o Trump adotou, essa estabilidade fica em xeque, né? Totalmente. E aí o que o Brasil faz? Boa pergunta. Se curva a pressão ou parte para o ataque? Olha, o Brasil se viu diante de um dilema. Fala mais. De um lado, a gente tem a opção pragmática. De se alinhar aos EUA. Buscando minimizar as perdas. Mas, por outro lado, fortalecer os laços com a China e a União Europeia. Que já são parceiros comerciais importantes, né? Surge como uma alternativa estratégica. E tem ainda a galera que defende uma posição de neutralidade. Tipo a Suíça. Tipo a Suíça. Mas, historicamente, essa estratégia nem sempre se mostrou eficaz para o Brasil, né? É verdade. Lembra daquela época da Guerra Fria? Ih, rapaz! A gente tentou ficar em cima do muro e acabou pressionado pelos dois lados. Não deu muito certo. E a gente não pode esquecer o poder das narrativas nesse jogo de interesses, né? Que narrativas? Essa tensão comercial também se desenrola como uma guerra de narrativas. Com cada lado tentando moldar a opinião pública a seu favor. A seu favor? E quando o Trump usa a expressão tarifas injustas... Não é só uma frase solta no ar, né? Não. É uma jogada calculada para mobilizar o público interno. Exatamente. Colocando o Brasil como o vilão da história. É como se fosse um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez. Onde cada movimento é pensado para ganhar vantagem e desestabilizar o oponente. É como se ele estivesse jogando xadrez com a gente. Tipo isso. E nesse jogo, termos como protecionismo, desinformação e injustiça comercial viram armas poderosas. Usadas de forma estratégica para justificar ações e manipular percepções. Então o Brasil precisa estar atento a esse jogo. Com certeza. E construir sua própria narrativa. Mostrando ao mundo que suas políticas comerciais são transparentes. E justas. É isso aí. E aí, pessoal, a pergunta que fica é: qual a jogada de mestre do Brasil nesse tabuleiro global? Cada vez mais complexo. Essa é a grande questão. Se alinhar aos EUE, mesmo com os riscos. Fortalecer as parcerias com China e União Europeia. Ou tentar se manter neutro em meio a essa polarização toda. É uma decisão difícil. Não é fácil. Mas uma coisa é certa, o Brasil precisa ter uma estratégia clara e bem definida para defender seus interesses nesse cenário internacional cada vez mais desafiador. O Brasil precisa saber jogar. Se não, dança. No próximo bloco, a gente vai aprofundar a análise
do impacto dessas tarifas no agronegócio brasileiro. Beleza, então fiquem ligados. Fiquem ligados. E você, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe seu comentário aqui embaixo. E vamos continuar essa conversa. Não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos que também se interessam por relações internacionais. A gente volta já com mais informações e análises para vocês. Até a próxima. E voltamos com a segunda parte do nosso mergulho, pessoal. Lembrando que a gente está analisando o impacto daquelas declarações do Trump, né? Sobre as tarifas injustas do Brasil. A gente já viu que a coisa pode ficar feia para vários setores, né? Sim. Mas agora, vamos focar no nosso gigante. No agronegócio. No agronegócio. E quando a gente fala de agronegócio brasileiro, a gente está falando de um player de peso no mercado global, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. É muita coisa. É soja, milho, carne, suco de laranja. A lista é grande. A lista é enorme. E essa galera toda pode sentir o impacto, né? Das tarifas americanas. Com certeza. Imagina só, você é um produtor de soja brasileiro, tá lá batalhando, conquistando o mercado lá fora. Aí, de repente, os EUA impõem tarifas sobre o seu produto. Aí os custos aumentam, você perde competitividade. E abre espaço para os outros países dominarem o mercado. É como se a gente estivesse numa corrida, né? E de repente alguém colocasse um peso enorme nas nossas costas. Fica difícil competir, assim. Fica difícil. E quando a gente fala em perder espaço no mercado global, a gente está falando só de uma questão, tipo, momentânea. Não. Sério. Perder mercado significa perder oportunidades, investimentos, empregos. Nossa. É um efeito dominó. Caramba. Que pode impactar a economia brasileira como um todo. E essa instabilidade toda vai totalmente contra a cartilha do liberalismo, né? Totalmente. Porque os liberais defendem a cooperação internacional, né? O livre comércio. Livre comércio. A estabilidade nas regras do jogo. Eles querem tudo certinho. Tudo. Organizadinho. Tudo bonitinho. A atitude protecionista do Trump, para eles, seria um tiro no pé. Um tiro no pé. Prejudicando a economia global como um todo. E alimentando um clima de incerteza e desconfiança. Mas a gente já viu que o Trump não estava muito preocupado com o que os liberais pensavam, né? Ele seguia a cartilha dele. Pois é. E o Brasil precisa se preparar, né? Se preparar. Para lidar com essa nova realidade. E como é que a gente faz isso? Quais as cartas que a gente tem na manga? O que a gente pode fazer? Bom, uma das estratégias seria fortalecer as relações com outros parceiros comerciais. Tipo a China e a União Europeia. A China e a União Europeia. Diversificar os mercados, sabe? Entendi. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Faz sentido. Distribuir os riscos. Mas e a possibilidade de negociar diretamente com os EUA? Será que rolou um acordo? Olha, a gente sabe que o Trump era um negociador duro na queda. Ele não era fácil. Mas a diplomacia brasileira precisa estar preparada para todas as possibilidades. A gente tem que estar pronto para tudo, né? Inclusive para um cenário de confronto comercial. A gente nunca sabe o que pode acontecer. E para entender melhor as opções do Brasil. A gente precisa analisar essa situação por diferentes ângulos, né? Com certeza. E é aí que entram as teorias de relações internacionais. As teorias nos ajudam a decifrar as motivações dos países, os jogos de poder. Os jogos de poder. As estratégias em jogo. A gente tem o realismo. Realismo. Uma das principais correntes das relações internacionais que coloca o poder como principal motor das ações dos estados. O poder. Para eles, a atitude do Trump seria totalmente previsível. Porque os EUA estariam apenas agindo de acordo com seus interesses. Entender. Buscando maximizar seu poder e influência no cenário global. Então, sem muita cerimônia, né? Sem muita cerimônia. E tem outras teorias? A gente também tem o liberalismo. Liberalismo? Que aposta de operação internacional. No livre comércio e na criação de instituições multilaterais para regular as relações entre os países. Eles são mais idealistas, né? Eles acreditam num sistema internacional mais cooperativo, mais harmônico. Mas Trump não estava muito nessa vibe, né? Para ele o lema era America First. Cada um por si. E a gente ainda tem a escola inglesa. Escola inglesa. Que busca um meio termo entre o realismo e o liberalismo. O meio termo. Eles enxergam o sistema internacional como um jogo complexo. Um jogo complexo. Onde as regras estão em constante negociação. Os estados buscam seus interesses, mas também precisam se adaptar às normas e às instituições que regem o sistema. Ou seja, cada teoria dá uma lente diferente, né?
exato. Para analisar a mesma situação. É importante a gente ter essa pluralidade de visões, né? Para poder entender melhor o contexto em que o Brasil está inserido. E tomar as decisões mais estratégicas. A gente precisa ter todas as ferramentas, né? Para navegar nesse mar revolto da política internacional. E o Brasil precisa encontrar seu caminho no meio disso tudo, né? Definir seus objetivos. Avaliar os riscos. As oportunidades. Traçar um plano de ação. Um plano que seja coerente com seus interesses e valores. E aí o Brasil tem que saber jogar. Tem que saber jogar. Essa não é uma tarefa fácil, né? Não é fácil. Mas, uma coisa é certa. O que a gente precisa estar antenado. Ligado no que está acontecendo. Debater as diferentes perspectivas. Buscar soluções inovadoras. A gente não pode ficar parado. A gente tem que se mexer. E falando em desafios. A gente volta na próxima parte para analisar a guerra de narrativas em jogo nessa disputa comercial. A batalha pela opinião pública. A gente volta já. E voltamos para a última parte do nosso mergulho, pessoal. A gente já analisou os impactos daquelas declarações do Trump, né, sobre as tarifas injustas do Brasil. Explorou as vulnerabilidades do agronegócio e até navegou pelas diferentes teorias de relações internacionais para tentar entender essa treta toda. Mas como a gente sabe, né, a política internacional não se faz só de números e acordos. Não. Existe toda uma batalha pela opinião pública, uma verdadeira guerra de narrativas. É tipo um jogo de xadrez, né? Cada lado tenta mover suas peças ali no tabuleiro da comunicação para conquistar a simpatia do público e deslegitimar o oponente. Lembra quando o Trump usou a expressão tarifas injustas? Sim. Aquilo não foi só uma frase de efeito, foi uma jogada calculada para mobilizar o público americano e pintar o Brasil como o vilão da história. É como se ele estivesse falando, olha só para esses brasileiros explorando os trabalhadores americanos com suas taxas abusivas. E se sair, essa narrativa do nós contra eles funciona muito bem, principalmente em tempos de crise e incerteza, quando as pessoas buscam explicações simples para problemas complexos. É mais fácil apontar o dedo para um culpado do que tentar entender as nuances da economia global, né? Com certeza, e é aí que a desinformação entra em cena, né? Fake news, distorções da realidade e boatos espalhados pelas redes sociais podem inflamar os ânimos, aumentar a polarização e minar o diálogo entre os países. É como se a gente jogasse uma bomba de fumaça no tabuleiro, né? Fica difícil enxergar as jogadas do adversário e a gente corre o risco de tomar decisões erradas. Exato. E nesse cenário nebuloso, o Brasil precisa se posicionar de forma estratégica, né? Mostrar ao mundo que suas políticas comerciais são justas e transparentes, combater a desinformação com dados e argumentos sólidos. A gente precisa ter jogo de cintura, né? Saber se comunicar de forma clara e convincente, construir uma narrativa forte que defenda os interesses do Brasil e, ao mesmo tempo, esteja aberta ao diálogo e à cooperação internacional. Exatamente. E a gente não pode esquecer que a opinião pública também tem um papel fundamental nesse jogo, né? No fim das contas, são os cidadãos que elegem seus líderes, influenciam as decisões políticas e pressionam seus governos a agir. É por isso que é tão importante a gente se informar, debater, questionar as narrativas dominantes e buscar diferentes perspectivas. E precisa ser crítico, ter senso crítico para não ser manipulado por informações falsas ou tendenciosas. É isso aí, e com essa reflexão a gente encerra o nosso mergulho de hoje no Relações Internacionais em Minutos. Mas a conversa não termina aqui, né? A gente quer saber a sua opinião, como o Brasil deve se posicionar nesse cenário de guerra comercial e disputa de narrativas, quais as estratégias mais eficazes para defender os nossos interesses e construir uma imagem positiva no mundo. Deixem seus comentários aqui embaixo, compartilhem esse episódio com seus amigos e continuem acompanhando o nosso podcast, o podcast que te coloca no centro do debate global, sem enrolação. Até a próxima!